Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Ribeiro, aqui do time de Gestão de Investimentos da Elos. Esse é o Flash de Investimentos, onde traremos um resumo do cenário econômico e os resultados consolidados por classes de investimento. Abril foi um mês turbulento para os mercados financeiros globais, influenciado por uma série de eventos que desencadearam volatilidade, incertezas e expectativas. Nos Estados Unidos, a persistência da inflação acima da meta de 2% gerou preocupações sobre o futuro da política monetária, levando a debates no mercado financeiro sobre as medidas do Fed, entre soft land, hard land e mais recentemente o no land. Explicando um pouco sobre esses termos utilizados no mercado, o soft land, ou traduzindo seria o pouso suave, ocorre quando o Banco Central consegue controlar a inflação sem desencadear uma recessão. Nesse caso, o crescimento econômico desacelera moderadamente, sem impacto significativo no emprego ou atividade econômica. Essa seria uma expectativa positiva no mercado financeiro. Agora, no hard land ou pouso forçado, já é uma situação em que as medidas do Banco Central para conter a inflação resultam em uma desaceleração econômica acentuada ou uma recessão. Isso pode ocorrer se as taxas de juros forem aumentadas de forma excessiva e rápida, o que seria uma expectativa negativa no mercado. Agora, no no land ou simplesmente sem pouso, é um cenário em que as medidas para controlar a inflação não têm o efeito desejado e a economia continua crescendo mesmo com as taxas de juros elevadas. Isso pode levar a uma inflação persistente e uma possível recessão no futuro, gerando uma expectativa frustrante no mercado e o mais próximo do cenário que estamos passando nesse momento. A inflação nos Estados Unidos não está caindo conforme esperado pelo Fed, especialmente devido aos preços dos combustíveis e do custo de habitação. Esses preços estão relacionados ao OPEP, aos conflitos no Oriente Médio e à guerra entre Rússia e Ucrânia. A situação seria ainda mais desafiadora se não fosse pelo aumento da produção de petróleo dos Estados Unidos nos últimos anos. Além disso, as preocupações foram intensificadas pela divulgação do CPI americano, que é o índice de preços ao consumidor, que mostrou sinais de pressões inflacionárias contínuas. O desafio do Fed é alinhar a inflação com a meta estabelecida, mesmo sem sinalizações imediatas do aumento da taxa de juros. Contudo, as taxas atuais já são consideradas altas na maior economia do mundo. A incerteza em torno da política monetária teve repercussões nas bolsas americanas em abril, com o S&P caindo cerca de 4%, Nasdaq em torno de 4,5% e Dow Jones quase 5%. A economia americana ainda representa cerca de 1/4 do PIB mundial. A valorização do dólar devido às taxas de juros mais altas nos Estados Unidos resulta na desvalorização de outras moedas e pressiona a inflação em diversos países, reduzindo as opções para que esses países possam reduzir suas próprias taxas de juros, especialmente os emergentes, como o Brasil. Por aqui, além das questões externas, fatores domésticos também contribuíram para a instabilidade. As questões fiscais pesaram sobre o câmbio e as expectativas dos juros futuros. As mudanças nas metas fiscais anunciadas pelo governo geraram ceticismo entre os investidores, contribuindo para a valorização do dólar em relação ao real e a queda da Bolsa Brasileira. O Ibovespa encerrou o mês com uma desvalorização de 1,70, próximo aos 126 mil pontos. Nesse cenário de instabilidade, o título público atrelado à inflação, conhecido como Tesouro IPCA+, ou NTN-B, gerou um rendimento real de mais de 6% ao ano, um patamar geralmente associado a períodos de crise econômica. Essa elevação nos rendimentos refletiu a busca por ativos mais seguros em meio à volatilidade do mercado. A percepção de que os cortes esperados na Selic devem ocorrer de forma mais gradual também influenciou o mercado. A expectativa é que uma redução dos juros sem cautela possa levar à saída de dólares do país, aumentando o valor da moeda estrangeira em relação ao real e potencialmente gerando uma inflação mais alta no futuro. Os conflitos geopolíticos, como no Oriente Médio entre Rússia e Ucrânia, acabam exercendo pressão adicional sobre a economia global. Além das ramificações sociais desses conflitos, a escalada das tensões pode resultar em problemas econômicos, como a inflação nos Estados Unidos e o aumento dos preços dos combustíveis, afetando o crescimento chinês e influenciando os preços do petróleo. Na primeira semana de abril, a China surpreendeu positivamente com o crescimento do PIB no primeiro trimestre, impulsionando a demanda por commodities, uma vez que é um dos principais importadores desses produtos. O crescimento chinês é uma das principais variáveis do mercado internacional, inclusive para a precificação de commodities. Isso correlaciona preocupações com o aumento da inflação nos Estados Unidos, devido ao possível aumento dos preços dos combustíveis, que por sua vez pode afetar o crescimento da China, um grande importador desses produtos. Agora, falando sobre o desempenho das nossas classes de investimento, a renda fixa da Elos apresentou 0,68% de retorno nesse mês. Na categoria de investimentos estruturados, fechamos o mês com uma queda de 0,48%. Na renda variável, nossa carteira apresentou uma queda de 4,27%, em linha com o cenário turbulento de abril. Já nos investimentos no exterior, fechamos o mês com uma alta de 3,05%.
É importante destacar que nessa classe possuímos diversificação global, com ativos de múltiplas classes e que possuem também exposição à variação do dólar, nesse caso positivamente. Agora, para finalizar, em relação à variação dos principais indicadores do mercado nesse mês, destaque para a inflação. O IPCA de abril veio mais forte do que as expectativas do mercado, em 0,38, principalmente puxado pelo grupo de alimentos e bebidas. Esse ano, a inflação acumula 1,95%, em 12 meses 3,69%. O CDI teve um retorno de 0,89%. O IHFA caiu 1,49%. E o MSI caiu 0,45%. Já no câmbio, o dólar fechou ou abriu em alta de 3,54%, principalmente pelos fatores mencionados ao longo desse episódio, como os conflitos geopolíticos, as expectativas na política monetária americana e os riscos fiscais no Brasil. Bem, esses foram os principais destaques do mês de abril. O detalhamento sobre rentabilidade de cada plano poderá ser acessado na área do participante. Obrigado e até o próximo Flash de Investimentos.